bem-vindo a mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silbiger, editora da MIT Sloan Management Review Brasil, e hoje vamos falar sobre um tema que afeta silenciosamente o coração das organizações, a queda da confiança. Lara, prazer estar aqui mais uma vez contigo. Sou o Douglas, CEO da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. Bom, esse tema ele ganhou muito enfoque na pandemia, mas a gente sabe e reconhece que o ambiente ainda segue muito instável. E quando a gente fala de confiança, a gente vai aprender hoje nesse episódio que existem várias formas, primeiro, de se medir isso e, de certa forma, de trabalhar para que essa confiança seja um ativo estratégico das grandes companhias. Por isso, eu estou animado para o papo aqui de hoje, Lara. É isso mesmo, Doug. Para a gente entender como esse processo se instala e também o que é possível fazer para revertê-lo, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o Bruno Shiwozawa, CEO da Great People Mental Health e médico do trabalho, além de emergencista, e Pedro Shiwozawa, que é cientista-chefe também da Great People Mental Health e também psiquiatra e professor universitário. Obrigado, Lara, Doug, é um prazer estar com vocês. Prazer muito grande estar aqui discutindo esse assunto tão interessante. Obrigado aí pelo convite. Boa, gente. Bom, antes da gente entrar efetivamente nas pautas aqui, gostaria de ouvir um pouquinho da trajetória de vocês, assim, antes da Great People Mental Health. Como que a trajetória de vocês se confunde com a medicina? Como que chegaram até esses temas? Se puderem contar um pouquinho pra gente, por favor, fique à vontade. Doug, a gente, como todo irmão gêmeo, né, você sabe muito bem disso, a gente acaba tendo experiências muito parecidas, né, a gente é exposto às mesmas coisas, aos mesmos presentes de Natal quando a gente é criança, então a gente acabou seguindo aí o mesmo desafio profissional, né, nós dois somos médicos, mas eu sempre costumo dizer que quando você tem um irmão gêmeo, um sempre é um pouco mais teórico, mais acadêmico que o outro, né, e aí... eu sou o menos acadêmico deles, eu fiz 4 anos de cursinho para entrar na faculdade, o Pedro entrou direto, né? Então, quando eu estava me formando, ele já estava lá estudando em Boston, fazendo o doutorado dele. E a ideia nossa é que, no fundo, a gente tem um grande apreço por tratar as pessoas, por conhecer as pessoas, né? E eu acho que isso é algo que a gente encontrou de comum no ambiente empresarial, né? As empresas são feitas de pessoas, né? Então, não foi uma grande mudança para a gente migrar ali da nossa antiga profissão para a nossa nova profissão agora no mundo dos negócios. Bruno, numa conversa que a gente teve, você comentou que você também mudou também por um momento pessoal seu, né? Você estava, né, como médico do trabalho e emergencista em plena pandemia. E que movimento que te fez, assim... Você falou que não está mais praticando a medicina, né? Mas você não saiu dela porque você está na Great People, agora Mental Health. Exato. Que movimento foi esse? Acho que a pandemia foi muito difícil, né? Em maior ou menor grau para todo mundo. E eu acho que durante esse processo houve um descobrimento aí, né? Quando acabou a pandemia, vamos dizer assim, o que sobrou, né? Eu sempre achei que a gente ia sair como um povo mais unido. E eu acho que isso não aconteceu. Na verdade, a gente saiu mais desconfiado, né? Da pandemia, talvez com mais medo, né? E aí eu me senti na obrigação de conseguir cuidar melhor das pessoas, né? Eu fiz uma conta rápida, acho que em 10 anos de profissão eu devo ter atendido 2.000 pessoas. Hoje a gente atende empresas com 150 mil colaboradores. Então eu consegui encontrar nesse caminho da consultoria uma maneira de potencializar o que a gente vem fazendo, né? Que é o cuidado com as pessoas. E você, Pedro? Eu acho que minha história é parecida nesse ponto, né? E acho que quando a gente fez essa transição, assim, de um atendimento mais 1 a 1, né, para um foco mais consultivo, acho que eu lembro de um pensamento que eu tive naquela época, assim, né? Muitas das pessoas que procuravam a gente iam com reclamações basicamente para o psiquiatra, né? Sou psiquiatra de formação, ou sobre o trabalho ou sobre os relacionamentos em casa, né? Quando não sobre os dois. E eu ficava pensando, não é possível que ninguém goste do trabalho, né? Eu passava o dia inteiro ouvindo pessoas reclamando das coisas mais diversas do ambiente de trabalho, pessoas que preferiam às vezes ficar no hospital ou viam como um afastamento, como uma maneira de lidar com as dores do dia a dia, e o trabalho era um grande vilão na vida das pessoas. E aí quando você vai estudar, você vê que o trabalho é um fator de proteção emocional, o que expõe ao desemprego, né? Quero dizer que pessoas que trabalham têm no trabalho um fator para se engajar, para crescer, para poder realizar os seus sonhos. E por que as pessoas estão adoecendo, né, por conta do trabalho? Isso não fazia muito sentido.
Então eu brinco que parece que a sensação que eu tenho é como se a gente tivesse saído ali da consulta com alguém reclamando do trabalho, tivesse ido até o trabalho, melhorado as relações de trabalho e voltado para que aquela pessoa não precisasse ter vindo buscar ajuda. Então acho que essa provocação inicial foi essa, assim, como que o trabalho pode ser realmente, agir como aquilo que de fato ele é, né, um fator de proteção e não um fator de ruído, né? E essa foi uma provocação inicial e tem muito que ser feito para isso. Eu acho que tem sido gratificante trabalhar com esse moto na cabeça. Para você, o trabalho é uma proteção? Com certeza, o trabalho é fator de proteção, não tenho nenhuma dúvida disso. Que legal, nunca tinha ouvido essa perspectiva, assim. E uma curiosidade, como que a Great People Mental Health se conecta ao ecossistema Great People e ao grupo Great Place to Work? A gente, na Great People Mental Health, tenta seguir muitos passos do que a Great Place fez durante os seus quase 30 anos de existência aqui no Brasil, né? Qualquer conversa com os fundadores da Great Place, né, que são também os nossos fundadores, Rui Shozawa e José Tolov Júnior, eles vão te dizer o seguinte: pessoas, pessoas, pessoas. Coloque as pessoas no centro. Uhum. Uma conversa recente com o Tolov, ele me disse: Bruno, não existe empresa. Eu falei: como não existe empresa? Não existe. Empresa é um conceito que a gente criou e passou a acreditar que é um ser vivo. Mas o que existe são pessoas juntas trabalhando num lugar. Hoje nem num lugar, né? A gente está trabalhando cada um num lugar, no seu próprio lugar. Então, quando você entende que essa perspectiva de que as pessoas que formam a empresa, não a empresa que forma as pessoas, você quebra uma série de paradigmas, né? E baseado nisso, a gente começou a querer contribuir com o propósito lá da Great Place to Work, adicionando ciência, tecnologia e, claro, cuidado com a saúde mental das pessoas. Bruno, uma pesquisa que a gente publicou aqui na MIT Sloan Review mostra que em tempos de incerteza, o que os colaboradores mais desejam dos seus líderes são mais informações e informações claras. E basicamente porque isso alivia a insegurança e restaura o senso de controle, né? Se é possível falar em controle. Mas os dados também revelam um descompasso, né? O que os funcionários mais esperam, muitas vezes não é o que eles acabam recebendo. E aí que acontece o grande problema, né? O descompasso é que o que eles querem não recebem, e o que os líderes esperam também não acontece. E aí minha pergunta: o que impede as lideranças de suprirem essa necessidade essencial dos colaboradores e como esse déficit de informação afeta a confiança dentro das organizações? E confiança aqui é um tema-chave da nossa conversa. Quem nunca passou por isso, né, gente? Eu acredito que em momentos de dificuldade, tanto profissional quanto pessoal, o líder ele quase que liga um modo de proteção. O modo de proteção é assim: não vou deixar todas as notícias ruins chegarem lá na minha equipe, porque eu estou protegendo eles de alguma forma. Uma outra coisa também é o que acontece, é a falta de competência na hora de lidar com incerteza. Isso é algo que dificilmente a gente está sendo preparado para abordar, né? A gente gosta muito de pensar: se der certo, o que eu vou fazer? Mas e se der errado? A gente tende a não pensar muito nisso. Então, em momentos de crise, de incerteza, eu vejo que há uma dificuldade na comunicação de coisas ruins, né? E também uma dificuldade quase que sistêmica de você abordar temas negativos sob essa capa de estou protegendo o meu time, né? No final das contas, isso acaba tendo o papel contrário. Isso gera falta de engajamento, o funcionário sente que o líder não confia nele e teme também se expor, porque ele não sabe como que aquilo vai ser interpretado com o líder. Então fica uma guerra ali pelos motivos errados, né? O funcionário tem medo de dizer o que está sentindo realmente por medo de como aquilo vai ser interpretado para o líder, e o líder acha que está fazendo um favor protegendo o funcionário, né? Então, no fundo disso, né, o que eu quero dizer é: nós como líderes temos que nos apropriar da seguinte questão: eu contratei aquela pessoa pelos motivos certos? Eu contratei porque ela tem o ferramental que eu preciso? Ela tem as competências que eu preciso? Se a resposta é sim, eu tenho que dar autonomia e eu tenho que mostrar o caminho para ela. Mas eu tenho que confiar que ela vai entregar. Então, eu acho que a confiança é uma via de duas mãos que tem que partir do líder. A gente conversou, Pedro, sobre uma queda do nível de confiança dentro das empresas no mundo todo, né? Eu queria que você trouxesse esses dados para a gente, para
para contextualizar, porque a gente falou sobre a queda de confiança no líder, mas eu queria entender sobre isso em relação às empresas e no mundo todo, né? Você trouxe uns dados bacanas. Lara, esse é um dado fascinante e terrível ao mesmo tempo. Né? A gente vê em diversas publicações, de diversas fontes, diversas consultorias, estão observando entre 2024 para 2025 um fenômeno semelhante, talvez, ao que a gente viu durante o começo da pandemia, que é uma diminuição dos índices de confiança no mundo. Então, pela primeira vez, retrações globais. Então, diversas consultorias, a própria Great Place to Work tem apontado a diminuição dos índices de confiança globais, coisas que não eram tendência, ou nunca foram tendência. E isso é interessante porque, veja, a gente fala um dado interessante, mas no dia a dia a gente já sente isso. A gente tem confiado menos nos líderes, a gente tem confiado menos na política, a gente tem confiado menos na mídia. Eu brinco, quando a gente era pequena, a nossa avó passava perfume para ver o jornal, né? O jornalista falava bom dia, você falava bom dia, ela ficava brava se você não respondia. Hoje sai uma notícia, a gente vai fazer uma checagem, né? Será que aquilo é verdade ou não? A nossa capacidade de confiar diminuiu. Um aperto de mão vale menos do que valia lá atrás e a gente tem dúvidas sobre isso foi gerado por IA ou não. Então, isso de uma maneira macro, mas no ambiente organizacional, diversas consultorias têm observado uma queda da confiança, né, dos seus colaboradores com seus gestores e dos seus gestores com seus colaboradores. E isso é muito interessante, porque talvez a queda da confiança seja apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, que tem como base problemas de saúde mental e problemas de engajamento. Eu queria retomar e reforçar esse ponto, Pedro, que no artigo, né, recente que você publicou aqui junto com o Rui, Mudar é Preciso, aqui no portal da MIT Sloan Management Review Brasil, se destacam justamente, né, que a confiança é fundamental para a gente preservar essa integridade cognitiva dos colaboradores. Queria que você aprofundasse nisso, como que a confiança ela compromete, de certa forma, a saúde mental, e mais que isso, o que isso significa na prática para o engajamento e a produtividade das equipes, Pedro? Perfeito, Douglas. Acho que isso é super interessante, né? Vamos pensar. Se o meu cérebro sente que confia, que a gente pode confiar no ambiente, que eu estou num ambiente ali harmônico, isso desde o começo da nossa evolução, o cérebro começa a operar num estado de equilíbrio. Se ele está num ambiente que ele desconfia, ele entra no estado de alerta. Opa, algo errado está acontecendo. E toda vez que o nosso cérebro entra no estado de alerta, ou seja, eu não posso confiar aqui, então fica com o pé atrás, fique alerta, veja segundo as intenções. Ele muda um pouco o seu funcionamento. Ele adota um funcionamento que na biologia a gente chama de luta ou fuga. Então, por exemplo, funções como atenção, memória, planejamento ficam comprometidos. Parte da minha energia está sendo gasta com essa preocupação. Será que tem outras intenções? Será que eu posso confiar? E ele entra nesse modo de alerta. É como você vai dirigindo para um lugar que você nunca foi. Parte da sua atenção não está na música, na experiência, está ali. Será que tem perigo? Será que eu posso estacionar aqui? E tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que um ambiente onde as pessoas têm algum problema com confiança, onde a confiança não é o melhor, o cérebro não está no seu ponto máximo de funcionalidade. E com isso, como que eu vou produzir ou me engajar se parte da minha energia está sendo gasta com coisas que não deveriam ser gastas? E aí a gente cai num ciclo vicioso muito perigoso. Eu confio menos, o cérebro fica menos produtivo, as funções cognitivas estão comprometidas, eu me engajo menos e aí eu confio menos e eu entro num ciclo vicioso da onde eu não tenho como sair. E pelo contrário, da onde o líder começa a achar que é uma falta de habilidade dele. Então eu que tenho que fazer um treinamento sobre feedback, eu que tenho que ter uma ferramenta XYZ, e ele não dá nome aos bois. O verdadeiro problema está no funcionamento cerebral que está comprometido. Então, o ponto que liga todas essas coisas é a gente lembrar que quem performa, quem engaja, quem confia é o mesmo órgão. E que se o cérebro não estiver estável, a gente não vai conseguir confiar, a gente não vai conseguir ter bem-estar e a gente não vai conseguir engajar como deveria. E muitas vezes o líder também está passando por isso, porque ele também é um colaborador, né? Perfeito. Quem sofre a grande pancada de todas essas sobrecargas é a liderança. É quem, além da questão da performance, tem a responsabilidade com as outras pessoas, né? De cascatear as informações de cima para baixo, de subir as coisas, né? De gerar microcultura. Então a gente vê esse esmagamento, essa sobrecarga, principalmente, os estudos mostram isso. Quem mais sofre hoje, em termos de queda de confiança, queda de engajamento e dos sintomas emocionais, são gestores, jovens
e mulheres. E a gente estava Olha falando só. também sobre a média gerência também, né? Com certeza, porque De achata, né? onde é chata? Aonde estão os gestores jovens? É a média gestão, são as pessoas que estão, além das questões do trabalho, do crescimento profissional, estão começando uma vida mais, relacionamentos mais duradouros, tendo filho, comprando apartamento, começando na vida, né? E aí é onde o estrago pode ser maior, porque tem muitas variáveis aí que podem contribuir com essa sobrecarga, né? E Pedro, não queria perder esse lance aqui para colocar uma pergunta: como que sai desse ciclo? Eu acho que é a grande pergunta, né? Pô, isso aqui tá acontecendo, mas e aí, como é que eu acho um caminho para sair fora, né? A gente estudou isso, né? E tem muitos grupos estudando e fazendo algumas recomendações, mas eu lembro sempre de um médico que era um neurologista, foi o pai da psicologia analítica, chamado Jung, não, muito famoso, um suíço, que falava que quando a gente presta atenção nos nossos demônios, eles vão embora. Então, acho que o primeiro ponto é a gente focar a atenção que há um problema na confiança, há um problema no engajamento, e que não é uma questão de boa vontade ou falta de comprometimento. Não, é um problema mais embaixo. E a gente tem que ter essa atenção, que eu acho que é o primeiro passo para uma série de outras medidas, porque olha o perigo disso. A gente ter sintomas emocionais ou a confiança estar em queda é algo que vai ficando tão frequente que a gente começa a achar que é normal. Hoje, se você diz assim, não quer que assine? Não, eu confio, paga depois. Se você acha que essa pessoa está fora do normal, porque como você não vai pedir um comprovante, alguma coisa? Não, confiar hoje virou algo fora da curva, porque a gente está acostumado a desconfiar, e cada vez mais. A gente está acostumado a ter insônia, a gente está acostumado a estar ansioso o tempo inteiro, e quem não está tem alguma coisa errada com essa pessoa. Então a gente está num momento onde a gente precisa dar nome aos bois, pôr os pingos nos is. Dizer que, por exemplo, não confiar nas pessoas é algo que está fora da curva. Isso não é o normal. O normal seria confiar. O normal seria dormir bem todos os dias. O normal seria não estar ansioso a todo momento e não ter 10 mil coisas para fazer uma em cima da outra. Então, eu acho que um primeiro passo é entender que a queda do engajamento, a queda da confiança e os sintomas emocionais que a gente vê hoje com frequência não são normais. São coisas que a gente tem que endereçar e mudar. Eu vou pegar esse gancho também para te fazer uma outra pergunta ligada ao artigo também que você assinou em coautoria com o Ruichi Ozawa, né? Que a gente publicou aqui na MIT. Vocês conduziram uma análise com mais de 6 milhões de palavras de comentários dos formulários, né, do Great Place to Work, que as empresas, né, entregam ali. São 10 empresas brasileiras que participaram dessa análise de vocês. Vocês usaram algoritmos baseados em neurociência e inteligência artificial para identificar padrões linguísticos e também padrões emocionais associados à saúde mental e integridade cognitiva no trabalho, né? E aí, a primeira coisa que eu queria saber é o que essa análise revelou sobre os fatores que preservam ou comprometem a integridade cognitiva dessas pessoas, ou seja, o que é normal, o que não é normal também, dentro dessa questão, e que insights práticos essa pesquisa traz para que para que as empresas consigam agir antes que o ambiente adoeça. Então, esse é um dos nossos estudos que hoje a gente tem uma frente muito grande, né, no nosso ecossistema, na Great People, que usa como marcador linguagem. Na verdade, a gente aplica um conceito da neurociência, já antigo, de que linguagem é um biomarcador do nosso comportamento. A maneira como a gente fala, como nós escrevemos, né, como nós nos comunicamos, diz muito mais do que a gente pode imaginar sobre nós mesmos. E quando a gente faz essa análise, né, de comentários abertos, para além de uma pesquisa Likert, como normalmente é feita, a gente consegue extrair tendências de como as pessoas estão, o que as motiva, né, quais são as características que essas pessoas apresentam no mundo organizacional. E nessa análise específica, aí, com mais de 100 mil pessoas, a gente analisou empresas que passaram por grandes mudanças, grandes transformações de maneira positiva e bem-sucedida nos últimos 2 anos. E o que a gente encontrou é que as pessoas, os colaboradores dessas empresas, que passaram por mudanças radicais e bem-sucedidas, eles tinham algumas características. Por exemplo, eles se comunicavam de maneira mais clara. A comunicação era mais fluida, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então, A queria dizer A, B queria dizer B. Eles são pessoas mais assertivas na linguagem. E com certeza isso no dia a dia se traduz como pessoas que têm uma facilidade maior de comunicação. Segundo ponto é que eles tinham no discurso um estilo mais flexível, ou seja, eram pessoas menos rígidas com o pensamento. Dá um exemplo. Por exemplo, alguém que vai numa reunião e já está disposto a mudar de opinião.
Ele não chega só para reafirmar, para aquele viés de confirmação. Eu só quero ser reforçado no meu ponto. É o tipo de pessoa que, quando recebe um feedback, faz um exercício e, se precisar, muda o rumo do que pensa. São pessoas que usam, por exemplo, palavras como talvez, tal lá, que usam uma estrutura de linguagem no outro lado, por outra via e assim por diante. Conseguem fazer essa ponderação. Eram ambientes onde, no discurso, ao falar da empresa, emoções positivas eram mais frequentes do que negativas. Isso é interessante. Alguém gastou tempo para escrever sobre o ambiente de trabalho, mais emoções positivas estão ali presentes. E os 2 pontos mais importantes que a gente viu no discurso, no meu modo de entender, foi pessoas mais focadas no futuro. E eu falo isso, né? A gente está falando aqui, o futuro vem do futuro, e é bem isso. A gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, as empresas têm que ter os seus processos bem definidos e pagar suas contas, claro. Mas o conhecimento dobra a cada 12 horas hoje. Em 1900 demorava 100 anos para o conhecimento dobrar. Hoje ele dobra a cada 12 horas. Se a gente não tiver um pé no futuro, a gente vai estar fadado ao fracasso. E o futuro, não estou dizendo uma coisa disruptiva para mudar tudo que a empresa vai fazer. Não, mas hoje o que eu posso fazer talvez diferente do que eu fiz ontem? Tem algum processo que eu posso talvez pôr uma vírgula diferente, um caminho diferente, uma ideia diferente? E aí você vai acompanhando. Tudo muda a todo segundo. Eu brinco que eu já fui o cara que sabia mexer em computador. Na faculdade eu era do departamento científico. Hoje eu não sei mais fazer nada. Você tem que estar aberto a essa novidade. E eram empresas que tinham esse foco no futuro no discurso. E, por fim, uma coisa que o Rui fala muito, eram pessoas que no seu discurso tinham um maior orgulho em pertencer àquela empresa. Dá um exemplo. Então, por exemplo, eu quero usar o uniforme da empresa porque eu me associo aquilo com alguma coisa boa. Então eu falo com orgulho do ambiente de trabalho, eu falo com orgulho da marca. Quando tem dia para os filhos irem visitar, eu faço isso com orgulho. Né? E a gente vê isso em outras pesquisas, por exemplo, empresas com os melhores índices de avaliação de clima, com os melhores índices de bem-estar, são pessoas que os colaboradores têm mais orgulho de falar, eu faço parte disso. Porque se eu tenho orgulho de falar, eu faço parte disso, eu confio mais no lugar. E eu, claro que vou me engajar mais. São características que a gente viu, né, em relação à clareza, à flexibilidade, a olhar no futuro, ao orgulho em pertencer, que estão no discurso e que foram um destaque aí para essas empresas que fizeram uma boa gestão de mudança. E aí, que insights práticos, essas análises, né, trazem para que as empresas consigam agir, portanto, antes que essa empresa, que o ambiente ali adoeça? Então, isso é super interessante, né? Porque no final do dia, não tem uma receita de bolo que funcione para todo mundo, mas tem práticas que, de uma maneira mais ampla, ajudam o cérebro a estar mais estável e as pessoas a conseguirem performar melhor. E aí, algumas dessas práticas vão na contramão, às vezes, do que a gente acredita. Por exemplo, a gente levantou algumas práticas em relação a isso. Gerenciamento de tempo, né? Como o Bruno estava falando agora há pouco, né? A gente tem que, a confiança é uma via de 2 mãos e tal. Mas quando a gente fala em gerenciamento de tempo, as empresas às vezes não entendem que quando você cria ferramentas para as pessoas fazerem uma coisa de cada vez, por exemplo, você ser contra o multitask, ou multitarefa, você ter demandas compatíveis com a velocidade que a pessoa tem de entrega, são coisas que deixam o cérebro mais estável e mais confiante no ambiente de trabalho. Essa é uma das coisas. Eu falo na contramão porque pega essa prática, então, de uma boa gestão do tempo. Hoje, no dia a dia, as empresas incentivam, ou mesmo destacam, muitas empresas, a questão do multitask. Do Ao contrário, né? Justamente. Você tem que ter 2 telas, opa. Então, você está aqui numa reunião, mas eu fico te chamando no WhatsApp, se você der decline, e aí o que acontece? Você não está engajado. E aí, as pessoas começam a achar que multitask é skill para ser desenvolvido. Outro dia ligaram para a gente e falaram, vocês têm treinamento sobre multitarefa? E a gente falou, sim, como não fazer multitarefa. Boa. Né? Então, por exemplo, essa é uma das práticas que a gente vê, uma boa gestão do tempo. A outra coisa, por exemplo, gente, que eu acho interessante, é o quanto as empresas estão promovendo para os seus colaboradores a importância de cuidar do cérebro. Então, quando você diz assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, tenha um hobby. Tem estudos assim super relevantes, estudos publicados na Nature, que dizem que um hobby melhora a percepção de saúde, dá mais estabilidade, melhora a performance. Então, pessoas que têm hobbies são mais produtivas, mais engajadas do que pessoas que não têm hobbies. Uhum. Quando foi a última vez que você, líder, sentou com o seu time e falou sobre o seu hobby? Ou pelo contrário, quando foi a última vez que alguém disse sobre algum hobby, você falou assim, esse cara aí tá
tá tranquilo na vida, só fala do hobby, vai jogar não sei o que de final de semana, tá pescando muito. Esse não tá trabalhando. A gente tem uma inversão desses valores. Então, algumas dessas práticas, antes de colocá-las em ação, a gente tem que ver como que está a cultura do ambiente em relação ao alinhamento que eu tenho sobre elas. Não adianta eu falar, não, olha, eu sou contra multitask, eu sou a favor das pessoas terem hobby, fazerem uma boa gestão de tempo e no dia a dia ter 6 reuniões marcadas uma em cima da outra. Então, o valor cultural tem que estar muito alinhado. Então, para a gente conseguir esses dados, né, como uma mente mais funcional, com pensamento mais claro, com olhar de futuro, com uma sensação de pertencimento, o que a gente tem que fazer? Tem que promover ambientes onde tem uma boa gestão de tempo, onde as pessoas possam investir no seu autocuidado mental. A gente tem que medir saúde mental nos diferentes áreas, nos diferentes lugares, e a gente tem que passar isso como parte integrante da cultura da empresa. Não como uma política de benefício, como muitas vezes tem, né? E como o Bruno falou, né? A empresa é feita de pessoas, e não só no abstrato, porque isso é bonito, mas é de verdade. E quem performa, com toda a licença aos meus rins, quem performa é o cérebro. E é o cérebro que tem que estar bem. E a gente não tem cuidado muito do cérebro. Pelo contrário, a gente tem demandado cada vez mais dos líderes para eles fazerem mais com menos. Um amigo meu uma vez disse assim: a gente cada vez tem que fazer mais com menos. Vai chegar um dia que eu vou ter que fazer tudo com nada. Né? Então é uma reflexão para isso estar na cultura. Antes das práticas em si, como que é vivenciada essa cultura? Onde a gente ainda pensa que ter tempo para o seu cérebro respirar é sinal de desengajamento, não motivador de engajamento. Faz muito sentido. E, Bruno, parte desse desafio que a gente está falando tá acerca da tal de motivação, assim, né, que muitas culturas tentam, de alguma forma, promover. A gente publicou recentemente um artigo chamado Os Líderes Estão Enganados, sobre a motivação dos funcionários no portal da MIT Sloan Management Brasil, onde traz uma visão muito legal, onde contrapõe 2 modelos, assim, a tradicional teoria da agência, né, baseada, de certa forma, em incentivos extrínsecos, como bônus, remuneração e coisas do tipo, e a teoria da autodeterminação, segundo a qual o desempenho sustentável depende de 3 elementos principais aqui, né? Primeiro deles, a autonomia do colaborador. Segundo, a competência. E terceiro, relacionamentos de qualidade. Queria te ouvir, por que essa abordagem baseada na autodeterminação ainda é rara nas empresas e o que muda na prática, Bruno, quando as organizações decidem priorizar esses elementos? Eu lembro do dia que eu li esse artigo, assim, eu falei, meu Deus, esse negócio é muito, muito poderoso, né? Porque é uma quebra de paradigmas mesmo, né? Aí eu lembro que nesse dia eu comecei a refletir como é que as empresas surgem, né? Assim, normalmente começa bem pequeno, né? É difícil começar grande já, né? A Great Place começou pequena, com 2 pessoas. A nossa começou com 2 pessoas também. Daí eu quis fazer um paralelo de como começou a nossa empresa, né? Então começou com nós 2 aqui, né? E aí eu lembro que talvez o que valeu pra gente naquele momento tenha o valor, seja verdade também em paralelo para as outras empresas. Primeira coisa que a gente precisava naquele momento era ter competência, né? Quer dizer, se o Pedro não fosse o gêmeo inteligente da dupla, né, que tivesse toda a parte, o gabarito acadêmico, né, e eu também não conseguisse contribuir com a parte do negócio, eu tivesse feito MBA, tivesse me preparado, a gente não ia conseguir criar nada. Então, o primeiro passo foi a questão da competência, que é o passo que cada um deve ter. Por isso que a gente vai estudar, a gente, né, vê aquelas aulas chatas, vê as aulas legais também, mas passa por uma fase na nossa vida que a gente estuda muito e normalmente as pessoas mais brilhantes que eu conheço nunca param de estudar. Então, competência é uma coisa que a gente tem que ter. Agora, se você não der autonomia para a pessoa exercer a competência, essas pessoas com alta competência, elas não conseguem se desenvolver. Se eu falar para o Pedro o que ele tem que fazer todo o tempo, ele vai me dar uma bronca, porque ele se considera meu irmão mais velho, e a gente não vai conseguir tocar o projeto. E principalmente, se a gente não tiver um bom relacionamento, não vai ter empresa. Então eu falei, poxa, será que essas 3 coisas que foram verdade na nossa empresa não foram verdade nas outras? Eu comecei a perguntar para as pessoas, né? Então, o Rui Shozawa, quando ele entrou na Great Place to Work, quase 20 anos atrás, a Great Place to Work era um punhado de pessoas. Hoje ela está em mais de 100 países, né? E eu perguntei, Rui, como é que você vê essas 3 coisas, né? E ele respondeu, não, realmente, você tem que ter competência, pessoas muito boas do seu lado, você precisa ter um relacionamento bom com aquelas pessoas, mas você precisa dar autonomia para elas fazerem o melhor. Porque a hora que o seu colaborador
entende ou ele sente medularmente que você está confiando no taco dele, ele performa, ele engaja. Como que isso se perde, gente? Porque em algum momento isso é um dado, isso se perde e aí essas três coisas cedem lugar ao benefício de um reconhecimento financeiro e a bendita, ou não tão bendita assim, prática de controle que as empresas têm. Então eu quero controlar a performance do meu colaborador. Quer dizer, você está diametralmente oposto, né? Você está na faceta oposta daquela que eu falei no começo. Né? Então, assim, eu acho que é um trabalho de voltar às origens. É um trabalho de se perguntar. É mais simples do que a gente acha, gente. Empresa é feita de pessoas. E só dá certo se as pessoas tiverem a questão própria de se desenvolverem, se elas sentirem que elas têm um relacionamento adequado e se elas se sentirem com autonomia. Tem que voltar para isso. Toda empresa que deu certo partiu disso. Né? E aí a gente burocratiza, a gente tende a fugir, né, desse papel. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente ganha quando a gente vai para essa tríade? Né? A gente ganha engajamento, a gente ganha confiança. Né, que é o nosso assunto. Como colocar isso em prática, né? Porque se ainda é uma coisa que as empresas não fazem, não praticam, não é algo que corrente, né? É raro, digamos que é raro ainda. O que muda na prática e como levar isso à prática dentro das organizações, né? Que ainda estão no comando e controle? Eu acredito que tem que partir dos gestores. É um ato de coragem. Quando eu chego pro meu Comex, eu falo, por exemplo, para minha diretora de consultoria, Cíntia, temos esse problema. Eu acredito que você é a melhor pessoa para resolver isso. A gente está mirando em tal lugar. Como você vai resolver, eu não sei, mas eu tenho confiança que você vai dar conta. Tem que delegar e ter a confiança sincera de que aquela pessoa vai conseguir resolver o problema. Se ela não consegue resolver, aí é o problema da competência. Mas, de maneira prática, tem que haver uma quebra, uma cisão. É por quebra mesmo. É por quebra, é uma cisão. E tem E que vir... É top-down. É top-down. Se o meu chefe, que é o Rui, que é o Tolov, não agissem assim comigo, eu não ia conseguir agir assim com o meu time. Então é top-down e os cabeças da empresa têm que tá bancando isso, exatamente. Por isso tem que entrar na estratégia de cultura, na estratégia e cultura ali. Exatamente. E isso é uma coisa que o Pedro fala muito. Saúde mental, confiança, é cultura. É cultura e é top-down. Evoluindo aqui na nossa conversa, acho que o grande desafio mais prático aqui, eu vou até fugir um pouco do roteiro, que essa é uma pergunta que ficou quente para mim na fala de vocês dois, que é, hoje a gente está falando de fazer mais com menos, né, ou quase nos seus extremos, assim. Ao mesmo tempo, a gente está falando de uma velocidade das coisas mudando muito rápido, e essa necessidade de adaptação, necessidade de estar sempre atualizado. E o terceiro elemento é, como equilibrar isso todos os dias, pessoalmente e organizacionalmente via cultura, assim. Quais são comportamentos de lideranças ou práticas de empresas que vocês estão vendo que estão, de fato, conseguindo... Vou falar equalizar aqui, porque eu acho que são variáveis dificilmente equalizáveis, assim, né? Mas, de certa forma, gerenciar essa ansiedade, essa vontade de mudar, essa velocidade de adaptar nas coisas com todo esse tema de confiança, saúde mental, estabilidade para os funcionários. Para resumir, ficaria falando o dia inteiro, porque é um tema que, nossa, eu acho incrível, que vocês fazem essas provocações e as discussões, né, que a gente tem. Mas uma coisa que eu acho fundamental é, para tirar um pouco esse peso nosso também, eu realmente acredito, e os estudos mostram isso, que se a gente fizer o nosso melhor, isso será o suficiente. A gente acha que... a sensação é que não darei conta, né? O gestor que tá ali na ponta, ele não tá mal intencionado, claro que não. Ele não acorda e fala, como eu vou destruir meu trabalho hoje. Não, ele quer engajar, ele quer crescer. Mas o seu melhor vai dar conta do recado, eu tenho certeza disso. Porque quem controla isso é o ser humano ainda, né? Então o nosso melhor será suficiente. Mas para ser o nosso melhor, o cérebro precisa estar no seu melhor também. Então, eu queria trazer 3 pontos que eu acho fundamentais. As pesquisas mostram assim, para você melhorar a performance, otimizar engajamento e confiança, aquele estilo mando e faço é algo que gera engajamento transitório, a pessoa vai, pega, faz, mas aquilo não sustenta no tempo. O modelo que mais garante engajamento e confiança a médio e longo prazo é um modelo que a gente chama de delegar. Os estudos mostram, você chegar para alguém e dizer assim, escreve aqui para mim não sei o que, a pessoa vai lá e faz.
Agora, se você disser, olha, se você ficar responsável pelo setor que tem que escrever aqui e tudo mais, o que você acha? A pessoa fala, poxa, nossa, eu vou ficar responsável por isso, mas eu preciso de tais recursos, eu preciso de papel, eu preciso de caneta. Tá, então eu dou suporte e delego. Isso melhora o engajamento. É como envolver as pessoas na cocriação dos processos. Veja, eu consigo o mesmo efeito de maneira mais duradoura, significativa e sustentável, mudando um pouco a abordagem de como eu faço. Então, delegar é uma ideia fundamental na estratégia de gestão. Segunda coisa, os treinamentos e capacitações. Né? Os nossos amigos do RH, os times de desenvolvimento e capacitação, fazem isso na sua rotina. Está demonstrado que se você faz treinamentos onde as pessoas saiam do treinamento achando que elas não aprenderam nada, isso é um tiro no pé. Uhum. Hoje, pessoal, não preciso dizer, salário não é mais quanto a gente ganha só. As pessoas têm no seu portfólio do que é reconhecimento uma série de outras coisas. Principalmente se eu estou aprendendo e me desenvolvendo. Isso é um valor muito importante e tão mais importante quanto mais jovem for a pessoa para quem você pergunta. E vamos lembrar que por volta de 2030, provavelmente 70% da força de trabalho será composta pelas gerações milênio, geração Z e tudo mais. Então, o que eu quero dizer? Capacitações, onde a pessoa sinta que de maneira recorrente eu tenho aprendizados, é algo que vai melhorando a performance, não só o salário. Então, a gente tem essa oportunidade, todo mundo faz treinamento. E um terceiro ponto, também muito interessante, é lembrar que ações para a saúde mental, ações focadas em hobbies, ações focadas no bem-estar, trazem muito mais engajamento a médio e longo prazo do que reconhecimento financeiro, que é o que a gente fazia. Não estou dizendo que não é bom ganhar um bônus de vez em quando, meu chefe está aqui, né? Eu estou dizendo que quando você faz um bônus, por exemplo, ou faz um reconhecimento, aquilo engaja as pessoas, mas também aumenta a expectativa do próximo. E aí o meu engajamento vem de uma fórmula, que vamos pensar aqui. O meu engajamento é a realidade menos a minha expectativa. Então a minha expectativa vai subindo e às vezes você faz algo para engajar e não engaja. Quantos de nós, né, gestores, não passam por isso? Você faz algum reconhecimento e não engaja todo mundo igual. Por quê? Porque as expectativas das pessoas são diferentes. Outro dia uma diretora de RH falou assim, Pedro, um colaborador lá fez uma atividade boa, chamei ele, fiz um elogio, parabéns, e a pessoa começou a chorar. Por que você está chorando? É que eu achei que eu ia ser promovido. Então você veja, um reconhecimento, um elogio, às vezes desengaja a pessoa porque está aquém do que a pessoa gostaria. Então, a gente tem no dia a dia, desde a maneira como eu comunico a mudança, né? Ser mais, delegar mais do que mandar, por exemplo. As minhas capacitações serem capacitações com aprendizados pessoais para o indivíduo. Os benefícios, não só serem benefícios financeiros, porque tem a questão da expectativa, mas como eu engajo o meu time. Às vezes, para um time A, uma viagem é melhor do que para um time B, que precisa ter uma outra ferramenta, para um time C. Individualizar o reconhecimento são estratégias que, no final do dia, vão fortalecendo o conforto que o cérebro tem no dia a dia para estar no ambiente de trabalho. Por estar na sua equipe, a pessoa precisa dizer assim, eu estou melhor, eu estou mais protegido, eu tenho mais do que eu preciso do que se eu estivesse na equipe de outra pessoa. Legal. Essa é a oportunidade que o gestor tem. Você está contando, então, que muitas vezes é individualizado, então a ação é individualizada, não necessariamente coletiva, para aumentar a segurança. A gente estava conversando, acho que o pior erro que a gente pode cometer é corrigir as coisas pela média. Se você corrigir pela média, você vai ter pessoas extremamente insatisfeitas dos dois lados dessa média. E eu sei que muitas coisas é muito impossível, né? Sempre a alta gestão fala assim, mas eu não tenho como saber. Sim, você não tem como saber. Mas em algum grau da gestão, você tem como identificar o microambiente. Então a política pode ir cascateando e quando ela vai sendo cascateada, ela vai pulverizando e vai se adequando para realidades diferentes dentro do mesmo alinhamento. Né? Não pode ser o mesmo reconhecimento para todo mundo. Bruno, você consegue trazer alguns cases que vocês já implementaram ou contribuíram para implementar nas empresas atendidas pela Great People Mental Health? Eu gosto de dizer que a pergunta anterior foi espetacular, porque quando a gente fala de voltar às raízes, a gente fala de colocar as pessoas no centro, a gente fala de... E isso não é só um discurso bonito, porque soa bonito, né? As pessoas no centro, mas o que isso quer dizer? Quando a gente faz as empresas que estão conosco entenderem que o grande valor que elas têm é o indivíduo que está lá dentro, e aí a gente volta para aquela tríade de você ter a competência, né, que você traz de casa, da sua experiência da faculdade, etc.
você traz o relacionamento, você traz a autonomia, isso consegue fazer com que a cultura de confiança, a cultura de engajamento aflore, né? Então, todas as empresas que passam lá conosco, passam pela Great Place to Work, elas são atraídas por essa máxima, né? Colocar as pessoas no centro. Lembrando que a Great Place to Work, quando surgiu, ela surgiu com um repórter que foi tentar, chamado Robert Levin, ele foi tentar entender o que fazia as empresas bons lugares para trabalhar. E o que ele fez? Ele foi conversar com as pessoas. Ele foi perguntar para cada uma delas o que ele achava sobre a empresa. Sim. Então, assim, o fator gerador dessa empresa foi ouvir as pessoas. Então, a gente nunca pode deixar perder isso, né? E todas as vezes que a gente volta nesse tema de como que a gente aplica isso de maneira prática, a resposta que eu dou é sempre a mesma. Olha para a pessoa. Eu lembrei de 2 casos, assim, que vieram à mente agora, assim. Uma vez uma empresa fora do país, era uma rede de hotéis. Eles estavam com muito turnover numa área específica, das camareiras ali dos hotéis e tal. E o que está acontecendo, né? Não sei o que está acontecendo, deve ter algum problema, vou ter que dar aumento. A diretora de RH estava com isso assim, a ideia dela era, né, voltando à questão da agência, né, que reconhecimento eu vou fazer, né, para conseguir diminuir o turnover da área, para melhorar o indicador, era isso. E a gente fez um mapeamento com linguagem, como a gente sempre faz, e o que a gente identificou? Que naquela área, que era, por sinal, uma área com NPS mais baixo, com maior turnover, com maior número de afastamentos, etc., o grande tema que causava ruído era alimentação. E a gente foi fazer um deep dive nisso. Então o pessoal trabalhava num resort do Caribe, aquelas coisas, né, com lagosta, aquelas coisas todas, e a comida deles era uma porcaria, assim, né? Eles não pensavam nisso, na logística. Sim. Eles tinham que almoçar antes dos hóspedes, então o horário era muito cedo, aí a cozinha estava fechada, a comida ficava fria. Esta era a dor. O que eles fizeram? Montaram um refeitório especial com a comida do hotel, mesma dos hóspedes para o pessoal. O que aconteceu? Despencou afastamento, despencou turnover. As pessoas falaram, nossa, que legal, olha, é o que eu gosto de comer. Perguntavam, o que vocês querem comer? Montaram um cardápio que ia mudando. A diretora não acreditou que ela não precisou gastar o que ela ia gastar. Sim. Pelo contrário, olha o desastre que teria sido para alguém que está com problema na alimentação, uma coisa biológica essencial, ganhar um bônus. Ela ia falar, eles estão de brincadeira comigo, eu estou passando fome aqui e estão me dando dinheiro, o que é isso? E desengaja. A gente viu isso também numa outra empresa, por exemplo, que era uma rede de varejo, que deu um benefício para os colaboradores de massagem, nada contra, eu acho que é um benefício bacana, e começou a aumentar o afastamento depois do benefício. O que está acontecendo com esse benefício? Uhum. E eram pessoas que, nos comentários também, tinham 2 grandes dores. O vale alimentação, para as regiões muito nobres da nossa cidade, né, sabe? Onde não tem padaria, tem boulangerie, aquelas coisas. O vale não dava lá para comprar o pão de queijo, sei lá o que, o eclair, aquelas coisas. Então o pessoal não comia lá durante o dia. Sim. Então passava fome se não levava a marmitinha. E medo de assalto. E para quem tem medo de assalto e passa fome durante o dia, recebia um vale massagem. O pessoal falava, é a gota d'água para mim. Veja, um reconhecimento que é bonito no papel, mas que às vezes não chega na dor da pessoa, porque a gente não consegue enxergar o que a pessoa fala. Né? Então, quando você consegue mirar melhor isso, você acaba gerando uma cultura. A pessoa que recebe o que ela precisa, o cérebro fala o quê? Esse gestor sabe do que eu estou falando. Vou confiar nele. Olha como o processo liga de volta. Bom, sensacional. E é justamente o que você falou, começa na escutativa, né? Exatamente. Incrível. A gente trabalha aqui na MIT SMR com um framework chamado PRISM, com M mudo no final, né? Que é um acrônimo para prospecção, resiliência, inovação, socialização e motivação. Ótimo. E a motivação, a gente ainda acrescenta uma camada que chama prosperidade. Né? E a prosperidade, aqui no caso, uma prosperidade mútua, né? Então, não só é a prosperidade financeira da empresa, como a prosperidade do colaborador, que aí inclui saúde e bem-estar desse colaborador, né? Então, é muito interessante, porque a confiança e a saúde mental, claro, se alavancam, são alavancas também para a prosperidade do conjunto, né? Então, acho que casa justamente com isso, né? Que vocês estão comentando. Saúde mental e engajamento são causa e consequência de si mesmas.
É um Exatamente. Assim, eu achei super interessante o que vocês falaram. E agora, como implementar isso? Como que por onde as empresas começam? Então, se vocês pudessem dar um passo a passo, você trouxe algumas práticas, mas como implementar isso? Acho que o primeiro passo Escuta. Exato, escuta. Depois. E mensurar isso, né? Quer dizer, eu tenho que escutar, mas como que eu posso traduzir isso em número, né? Porque também, se eu não consigo medir, eu não consigo transformar. Quais são os KPIs, então? Então, existem maneiras muito particulares e muito sérias de se mensurar a saúde mental no ambiente de trabalho, e é nisso que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? Como que a gente consegue mensurar algo que é subjetivo, né? Usando inteligência artificial e usando muita ciência, é possível fazer com que isso saia do papel e vire uma realidade. Já existem protocolos para isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para procurar a informação no lugar certo e gerar os dados com máxima seriedade, né? Porque saúde mental tem que ser tratada de maneira muito séria e já é possível fazer isso. Que indicadores que vocês usam? Interessante a questão dos indicadores, porque é o seguinte: hoje a gente tem, por exemplo, partindo de neurolinguagem, a gente tem índice de bem-estar, tem marcadores de engajamento, né? Tem risco de turnover, tudo isso a partir de linguagem. E você falou de indicadores, é importante porque muitos dos indicadores que normalmente se usam são indicadores que já são a consequência do desastre. O turnover já foi, o cara não foi embora, não. É um processo que está ali por trás faz tempo. Hoje o governo, né, é obrigatório agora, as empresas ainda não estão sendo multadas, mas serão, avaliar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a famosa NR1, né? A norma regulamentadora no meio tem uma mudança agora, e a gente precisa identificar esses riscos. Existem maneiras de medir, né? A gente mede isso com inteligência artificial, com linguagem, existem escalas, existem uma série de maneiras de medir, e o mais interessante é que esses riscos têm que ser medidos e são medidos para cada grupo específico de exposição. Então, na sua empresa, cada grupo tem lá um indicador de indicadores específicos, né, para ver os riscos psicossociais, que seriam aquelas vulnerabilidades que podem causar prejuízo emocional. Por exemplo, carga de trabalho, autonomia, participação nas decisões, se a pessoa tem o ferramental ou não tem o ferramental, são vários riscos que a gente vai medindo, mas riscos para o desengajamento. Muita gente parte da consequência. A consequência não é um indicador de consequência, né? Mas não é indicador de isso. Então, mirar nos riscos. Existem escalas validadas para isso, a gente usa inteligência artificial para fazer isso, e eu acho que o primeiro passo é medir. Uma vez que se mede, essas ações têm que estar casadas com planos de ação customizados para cada demanda. Então, por exemplo, quando a gente fala em demandas excessivas, como risco psicossocial, o que é demanda excessiva? Depende muito do grau de ferramental que eu tenho, do grau de maturidade da equipe, do grau de... não da demanda em si, né? 10 processos por hora é muito ou é pouco? Não sei. Eu acho que é entre demanda e recurso. Exato. E é exatamente esse ponto. Nos anos 80, se achava que o equilíbrio vinha de demanda e recompensa. Então, tem muita demanda, aumenta a recompensa que equilibra. Não é assim. Exato. Todo mundo gosta de dar aquele cheque, assim, check, acabei o dia, Pelo contrário, se eu disser assim, Lara, você não está dando conta dessa área, eu vou tirar você dessa área, fica só com a outra. A pessoa desengaja. Nós somos pessoas de alta performance. A vida é alta performance. Ter filho é alta performance. Morar num grande centro é alta performance. Dirigir é alta performance. Por que o trabalho não vai ser? É claro que vai ser. Então, quando a gente fala de indicadores, eu acho que os indicadores mais importantes são os indicadores de risco, né? Quais são os riscos para a sobrecarga emocional? Então, desde demanda excessiva, autonomia, realização, relacionamento, são riscos que são identificados. Existem escalas específicas, maneiras de avaliar, inteligência artificial, etc. Mas as empresas têm que tomar cuidado, porque muitos usam indicadores que eu acho que eu falo são indicadores como consequência. Sim. E tem que tomar cuidado. Uma vez identificados riscos, os planos de ação têm que estar casados com os riscos. E né? Com a estratégia da empresa. E também. Com a estratégia da empresa, exatamente. Então, por exemplo, a gente fala uma empresa que tem que fazer inovação disruptiva a todo momento, mas que também tem que manter o negócio ativo. Não é o mesmo líder que vai conseguir fazer as duas coisas. Como que ele vai bater as metas, pagar as contas, engajar as pessoas e mudar tudo que ele está fazendo? Ele não vai conseguir. Então, será que você não tem que montar um grupo de inovação separado? Será que você não está, eu brinco, sobrecarregando com informações erradas a mesma pessoa? De manhã você fala faz A, de tarde você fala faz B? Não vai dar certo. Então isso aconteceu muito internamente, né, no nosso grupo, onde eventualmente você tinha que
as mesmas pessoas que tentavam manter um tipo de negócio tinham que pivotar para outro tipo de negócio. Isso é incompatível com a realidade do dia a dia. Né? Então, montar grupos específicos e, de novo, não reinventar a roda. Né? Ver o que já está sendo feito e tentar replicar para o seu próprio ambiente. Mas tudo parte de medir indicadores acionáveis e acioná-los de maneira individualizada. Fugindo da média. O que funcionou lá para a Google talvez não funcione para uma outra empresa, que talvez não funcione para uma outra realidade. Faz um sentido. Individualizar os KPIs, mas lembrar que talvez que tenha um que seja único para todo mundo, que é o índice de bem-estar, porque todo mundo deve ter um índice de bem-estar bom. Boa. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio, mas eu queria finalizar. Acho que a pergunta da Lara foi super pertinente, assim, né, pra gente sair com uma visão de como começar, de como evoluir aqui. Mas se vocês dois pudessem trazer uma provocação, uma mensagem final, assim, que vocês gostariam que as lideranças que estão nos ouvindo pudessem capturar e refletir sobre. Eu vou falar uma coisa que eu fiz na prática, que foi: tenha coragem para dar o primeiro passo e falar, olha, eu confio em você, tenho confiança de que você vai fazer o que é certo. Confie no time que você tem e delegue mais. É o que eu tenho pregado por aí. Boa. E eu acho que uma ideia que eu gosto muito é que saúde mental também não são só os grandes programas. O que você pode fazer hoje para criar esse ambiente onde a gente confie mais, onde o cérebro seja mais estável? São as pequenas coisas. Então dá bom dia para os outros, faça um reconhecimento genuíno, sabe? Elogie e reconheça alguém, são coisas que não custam nada e que geram muita confiança no dia a dia, que é talvez onde a gente esteja se perdendo. Boa. A gente gosta de também terminar aqui o nosso episódio com palavras-chave que marcaram a gente aqui nessa conversa, né, Doug? Qual foi a tua? Eu acho que pra mim, mais que uma palavra dessa vez, acho que é a ideia da gente cuidar muito bem do nosso cérebro, assim, de diferentes formas, né? Acho que tem a questão do hobby, mas também tem questões de pequenos gestos, as questões do dia a dia. Eu acho que pra mim foi o mais importante aqui dessa conversa hoje, Lara. Eu gostei de pensar aqui, pensei em integridade cognitiva, pensei aqui sobre produtividade, manter a produtividade, mas equilibrando com tudo isso que é o suporte para isso, e que, na verdade, organizações, na verdade, são cérebros, são pessoas, né? A organização não existe, como você bem disse, Bruno. São cérebros, são pessoas, são pessoas mesmo, na verdade, que estão ali movendo tudo, né? Com suas motivações, com seus sonhos, com seus planos pessoais, né? A sua prosperidade, o seu desejo de prosperidade individual, que sim, precisa casar com o da empresa também, né? Então, acho que esse não é uma palavra, mas acho que esse conjunto de informações que a gente trocou aqui, eu acho que são me calaram profundamente, assim. E é de vocês. Gosto muito dessa ideia de colocar as pessoas no centro e desconstruir essa ideia de que empresa é uma entidade, né, à parte. E para mim o que fica é a oportunidade de, por exemplo, a gente está falando nesse ambiente, né, do MIT Sloan Management Review, de saúde mental, algo que há 10 anos atrás a gente não estaria falando. Então isso já é uma transformação que a gente vê na sociedade, e eu acho que vai ser assim cada vez mais. Justo. Pedro, Bruno, obrigado pela agenda de vocês, pela disponibilidade, pela riqueza do papo, e nos ensinar, ou talvez relembrar, né, que confiança é de fato um dos grandes ativos estratégicos que a gente tem. E a gente vai lançar esse episódio agora no segundo semestre de 2025, onde normalmente a gente é multitarefa, tudo muito rápido, então espero que de certa forma isso ajude lideranças e profissionais a se cuidarem bem, cuidarem um dos outros aí nesse período tão desafiador, né, Lara? Exatamente. E eu agradeço muito a você, Doug, pela nossa companhia, nossa parceria aqui no podcast O Futuro Vem do Futuro. Agradeço demais a vocês dois, que alegria ter vocês aqui. Sabia que o nosso papo ia ser muito bom, e de fato foi. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e convido vocês a acompanhar este podcast e outros no nosso portal da MIT Sloan Management Review Brasil, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau a todos.